Obrigada, Maurílio. Vamos seguindo, então, aqui na nossa programação da BMC News. Chegou a hora da gente começar a nossa rodada de entrevistas. Recebemos Miguel Daúde, analista de economia e também política. Daúde, bem-vindo à nossa programação. Sempre um prazer falar contigo. Eu que agradeço, Paula. Eu gosto muito de estar aqui comentando sobre as notícias de política e economia. Obrigado pelo convite. A gente que agradece o seu tempo. Daúde, inclusive, já queria começar perguntando ali para você, como que você interpreta este recuo do governo em relação a esse programa Alperce, a decisão de tratar o assunto agora através de um projeto de lei com urgência constitucional? Qual é o significado político desta mudança de estratégia na relação entre executivo e legislativo? Olha, claramente o governo está acuado pelo parlamento, pelo Congresso, e ele vem recuando das suas decisões, das suas intenções, vamos assim dizer, em relação ao esforço que ele pretende fazer para o déficit zero. A meu ver, eu não vou entrar no mérito se é devido ou não devido, o fato é que o Congresso, em ano eleitoral, não está preocupado com o país, ele está apenas preocupado com as eleições. Evidentemente, o Brasil sempre teve esse momento, né, em que a nossa dificuldade em crescer é exatamente essa, você não ter a construção de um projeto para o Brasil. Eu vejo que o governo Lula está acuado, ele não quer ter problema com o Congresso, não quer cortar despesas, então isso tudo tem vida curta. Vamos ver o que ocorre e qual será o sentimento do mercado um pouco mais para frente, quando essa posição ficar cada vez mais clara. Daúde, essa discussão, vamos dizer assim, em torno do PERSE, não só o PERSE também, mas a gente viu na mesma MP essa discussão, essa controvérsia ali em relação também à desoneração da folha, acho que traz muito à tona um debate mais amplo sobre, de fato, qual é a eficácia ali dessas renúncias fiscais para diferentes aí setores da economia. Na sua opinião, como que você acha que deveriam ser estruturadas essas políticas de renúncia fiscal nessa tentativa de maximizar, de repente, os benefícios econômicos sem comprometer a arrecadação fiscal, se é que isso seja possível? A gente vê sempre alguns benefícios que eram para ser talvez emergenciais ou momentâneos se tornando permanentes no Brasil. Exatamente, Paulo. Você coloca muito bem essa realidade, né? O Brasil ele precisa sair desse modelo. Fez a reforma tributária, só que não vão esperar a reforma tributária, né? Aí o governo tem que encaminhar as medidas para o Congresso para serem aprovadas, e aí você retiraria essas desonerações, porque isso foram decisões construídas ao longo do tempo, né, para ajudar setores que vêm em dificuldade. Hoje nós já temos certos setores da economia aumentando o número de recuperação judicial, muitos não estão conseguindo mais pagar sua conta. Na pandemia teve lá o Pronamp, que acabou também dando um gás, mas não teve nenhum retorno de ganho operacional. Isso tudo precisaria ser conversado, né? Qual é a forma que nós vamos fazer? O Congresso não quer saber, o Congresso ele simplesmente acha que o cofre do governo é um saco sem fundo. Vamos pondo. E o governo acha que não tem problema nenhum se endividar. Mas o problema do Brasil se endividar é o custo do dinheiro. O custo do dinheiro é muito caro. O dinheiro vamos assim dizer, uma commodity que está relacionada à lei de oferta e demanda. Se você tem uma demanda maior, evidentemente que esse custo, que é os juros, custa mais. É difícil, viu, Paulo? É difícil. Eu acho que nós conseguimos fazer, você aí também, um bom diagnóstico da nossa realidade. Agora, o que nós não conseguimos é mudar a forma de atuação do Legislativo e do Executivo. Daúde, muito bom dia para você, sempre um prazer conversar contigo.
Saiu mais cedo, né? Hoje mais cedo, uma pesquisa da Genial Quest, né? Falando sobre aprovação, desaprovação do presidente Lula, do trabalho que o governo vem fazendo ao longo aí desse ano. E aí a aprovação do presidente caiu 3 pontos percentuais, passou de 54% para 51%. A desaprovação também subiu, né? Em contrapartida, praticamente na mesma magnitude. Eu queria saber um pouco da sua visão, porque você estava comentando muito bem com a Paula dos desafios fiscais, o desafio do governo com o legislativo, ano eleitoral, né, agora para eleições municipais. Essa desaprovação ou essa queda na aprovação do presidente Lula pode colocar ainda mais em risco a trajetória do fiscal, a ponto do presidente ter que fazer algum tipo de movimento para tentar recuperar um pouco dessa aprovação, principalmente naquela faixa mais eleitoral dele, de pessoas com menor poder aquisitivo, e isso custar o trabalho do ministro Fernando Haddad. Eu queria entender um pouco da sua percepção sobre esses possíveis movimentos que a gente pode ver em relação a mais gastos, em relação à trajetória da dívida brasileira, nesse cenário de pesquisa também. Bom dia a você, meu amigo. Não tenha dúvida. O que se diz é que essa reprovação, né, aumentou do presidente em decorrência do posicionamento dele em relação a Israel, né, que os evangélicos teriam aí não gostado disso. Agora, a gente sabe, né, que o governo, quanto menos popular, ele tem dificuldade com o Congresso, né? Se você começa a perder o apoio popular, você começa a perder também o apoio do Congresso. Agora, como que o Lula faz para recuperar? Para o Congresso tem que abrir o cofre, mas da onde que tem? Não tem mais nem cofre para abrir, né? Tem um amigo que é fazendeiro, ele diz assim: o Brasil está parecendo aquele coxo em que o boi come o coxo, come a ração e o coxo. É o que está acontecendo. Agora, como que vamos resolver isso? Então, Felipe, é muito complicado, é difícil, né, para nós fazer uma análise. Muitas vezes você faz uma análise com crítica, as pessoas te criticam, não, mas não é bem assim. Não, é bem assim. Quer dizer, nós não temos um Congresso capacitado a entender o que precisa ser feito. Não tem. Né? Sai boatos aí, bobagem, aí ficam repercutindo, não consegue ter um entendimento. Eu fico muito preocupado com isso. Olha, eu não estou muito otimista agora com o andar dessa situação. Ou seja, o presidente perde popularidade, o Congresso avança no cofre, né? Avança no coxo, e como é que nós vamos fazer? Como é que o Lula melhora a popularidade dele com o Congresso? Mudando o discurso? Né? Não vai mudar. Ele tem esse posicionamento. Agora, como ele é um político muito experiente, já se elegeu 3 vezes e elegeu a Dilma 2 vezes, vamos ver o que ele poderia mudar nessa relação com o Congresso. E, para variar, Felipe, nós temos aí também a eleição, né, do presidente da Câmara, que também é um outro fator que acaba complicando muito a base do governo. Então, é muito difícil isso. Nos resta apenas criticar, né, esse posicionamento, porque solução mágica não existe com a mentalidade que a gente vê nessa relação executivo-legislativo. O Daúde, inclusive, né, ontem, o diretor de política monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, ele falou sobre a trajetória do fiscal aqui no Brasil, né, falando que já esse déficit de 0,7%, 0,8% já estaria, inclusive, até no preço, né, o mercado já teria precificado, mesmo que o governo não entregue o déficit zero como prometeu, já está no preço, os ativos não sofreriam tanto desgaste ou tanta variação assim.
esse discurso acabou colaborando com uma visão do Campos Neto na semana passada, falando que o fiscal está comportado, está indo bem, o Haddad está fazendo um bom trabalho. Eu queria entender um pouco dessa sua visão, porque o Banco Central leva isso muito em consideração. A gente vem falando bastante a respeito de um risco fiscal. Se os diretores, né, e o presidente do Banco Central sinalizam que já está no preço, que está tudo certinho ali, mesmo com déficit de 0,7, 0,8, talvez não estejam levando em consideração o tema dessa nossa última pergunta, né? Talvez um apetite um pouco maior por gasto do governo nesse cenário um pouco mais adverso. Exatamente, Felipe. O Banco Central sabe muito bem, né, o que está acontecendo. O que nós estamos conversando aqui, o Banco Central sabe, ele tem aí excelentes técnicos, né, no seu corpo de funcionários, e os próprios executivos do Banco Central têm uma capacidade de perceber isso que está acontecendo. Agora, o Banco Central, como gerenciador, a gente até já comentou isso aqui, como gerenciador e responsável, em parte, pelo gerenciamento das expectativas do mercado, ele não pode simplesmente dizer, olha, eu estou preocupado. Pronto, o que vai acontecer? Se ele estiver preocupado com o encaminhamento da questão fiscal, a taxa de juros vai ter mais dificuldade de ser combatida. E ele quer reduzir os juros. Ele quer pegar essa onda para ver se, né, o mercado, o que pensa. E o mercado está pensando bem, né? Porque como que o mercado pensa? Boletim Focus. Né? Você pega o Boletim Focus, que tem 52 edições por ano, que começa de um jeito e termina do outro, e semanalmente o Boletim Focus vem mostrando queda da inflação, vem mantendo ainda a estabilidade em relação à taxa de juros, né? E tudo isso, de uma certa forma, é positivo no gerenciamento da expectativa. Agora, até quando que isso vai durar? Pode ser num clique, né? Aí você pode ter essa reversão desse cenário dependendo do que vem acontecer, né, no cenário internacional. E também nos Estados Unidos, ano de eleição, né, você pode ter aí uma mexida, um balanço, né, uma marola um pouco maior, e isso não é positivo. Eu acho que o Banco Central age corretamente, ele não toca lenha na fogueira. Ele toca o barco e, na medida em que a expectativa do mercado vai mudar, ele vai tentar contornar e segurar essa expectativa, porque é a expectativa que traz para o presente o futuro, bom ou ruim. O Daúde, inclusive pegando o gancho aí que o Felipe trouxe, né, destas falas de Gabriel Galípolo, ele também afirmou ali de que a inflação de serviços tem apresentado diversos mistérios, né, ainda, ele falou assim, a serem desvendados no Brasil, considerando inclusive essa natureza mais global também, né, a gente tem visto isso muito similar também acontecendo em outros países. Como a gente consegue compreender melhor, né, estes fatores, incluindo que poderiam de fato influenciar ali a inflação de serviços no Brasil, isso tentando traçar aí uma comparação com essas tendências globais? Quais seriam, de fato, essas implicações maiores para a gente compreender essa mudança que a gente está vendo, de repente, pontualmente nessa questão? Bom, a situação global, né, é evidente que ela é importante, mas nós temos uma característica muito grande no nosso setor de serviço e do cálculo da inflação. Eu diria a você, Paulo, se você for ao supermercado, você provavelmente vai. Você acha que a inflação está na casa dos 5%? Não está. Não está. Não está. Bom, mas então, peraí, como é que nós vamos ver? Então, o que ele está se referindo, ele está dizendo o seguinte, o IPCA, ele é composto aí por aproximadamente 400 e poucos itens, né? Dividido em grupos, cada grupo tem um peso na composição. Só que ele é um índice que ele é feito pela média, né? E a gente sabe que média é muito perigoso, né? Você tem um ditado que diz o seguinte, que um economista foi atravessar um rio, ele mediu a profundidade do rio,
e viu que a profundidade média era de 1,5 metro. Aí só que ele foi atravessar onde tinha 3 metros e morreu afogado, né? Então, o setor de serviço, ele tem muita informalidade. Você tem pedreiro, carpinteiro, marceneiro, você tem aquelas pessoas que estão lá tocando o seu negócio, e tem também outros setores importantes, como o setor de bancos, né? Quem que não teve aí a sua tarifa de banco que teve um aumento significativo? Teve, né? Então, o mistério que ele fala é que não se consegue, né, com o gerenciamento, atingir o comportamento desse setor do Brasil, que hoje é 70% do PIB. Então, é muito difícil mesmo, né, você ter esse sentimento quando as pessoas, por exemplo, o sujeito vende ovo na feira, né? Aí a gasolina sobe 10%. O que ele faz? Ele aumenta 10% o ovo. Só que o ovo, o combustível no custo dele, do ovo, é muito menos que isso. Mas ele aumenta 10%. Então você tem um sistema de indexação no Brasil ainda, no DNA do povo, que é assim. Então, o que é difícil é exatamente você controlar esse comportamento, que os dados mostram uma coisa e nós sentimos outra. Daúde, um outro tema, e aí eu queria saber um pouquinho mais a respeito dele contigo. A produção industrial registrou uma variação negativa aí de 1,6% agora em janeiro, né? Um movimento um pouco mais pontual, né, em relação ao mês anterior, que teve uma série de movimentos da indústria, né, para garantir algumas isenções por parte do governo. Mas eu queria discutir contigo essa percepção de que a gente está 2 trimestres praticamente sem crescer, que a gente viu o PIB do ano passado, o terceiro e o quarto trimestres, sem esse crescimento. E aí a gente vê um início de ano com uma indústria caindo também. Eu queria entender um pouco se a gente está numa percepção, pode ter, né, uma percepção ruim para esse ano de 2024 com esses indicadores. Por mais que haja a expectativa de um crescimento ali na casa de 1,7, 1,8 pelo próprio Boletim Focus, que votou ali na casa de 1,7, 1,8 pelo próprio Boletim Focus que você comentou há pouco, mas os indicadores do começo do ano, eles podem estar dando maus sinais aí para a economia, a despeito aí de um crescimento importante que a gente viu no ano passado? Eu penso, Felipe, eu faço uma análise um pouco mais otimista, né? A gente sabe que os 2 trimestres do ano passado foram de desaquecimento, né? Você vê desaquecendo. Uhum. Este ano, você pega essa trajetória, essa curva de desaquecimento, que acaba impactando no primeiro trimestre, que vai acabar impactando no primeiro trimestre, e, no caso, a indústria que vem tendo essa dificuldade. A indústria sempre, no Brasil, sempre vai ter essa dificuldade, uma vez que nós não estamos preparados para competir no mundo com os nossos produtos. Uma vez que nós não conseguimos produzir abaixo do que nós conseguimos importar. Mas por que eu não estou pessimista? A projeção do PIB para 2024, nesse aspecto, eu concordo com o governo. Ela poderá ser melhor, né, ficar aí entre 2,2 e 2,5, que não é um bom crescimento, mas é melhor do que está se imaginando. Por quê? Porque o governo ele está injetando, né, recursos, o consumo das famílias vem aí melhorando, investimento, que é um ponto importante no PIB, você viu que caiu, mas agora, com estímulos, pode melhorar. A safra agrícola, que não vai ajudar. Não, vai ajudar, porque os preços que nós estamos vendo das commodities, eles não vão ficar nesse patamar, mesmo com uma queda de safra, por muito tempo. Eles vão melhorar. Se eles melhorarem 15%,
de 10% a 15% ou até 20%, o impacto no PIB neste ano pode ser muito positivo, né? Agora, é evidente que isso são análises em cima de dados concretos, que muitas vezes você pode ter um cenário aí externo, um fator que não esteja na previsão do mercado, porque tudo que é previsto é fácil de você controlar, porque você põe no preço. Agora, o que não é previsto, aí você provoca uma fagulha, e essa fagulha leva a uma explosão pelo efeito manada do próprio sistema financeiro mundial. Mas eu estou otimista, eu acho que o Brasil vai crescer mais um pouco e vamos ver o que a indústria vai fazer, porque incentivar a indústria significa dizer, olha, vocês ficam vivos porque vocês não são competitivos. A indústria teria que ser mais competitiva. Agora, como que vai ser? Sem mão de obra específica, sem educação, nós não temos essa mão de obra, sem tecnologia, sem pesquisa, então é muito complicado. Nós temos que nos agarrar no agronegócio, na produção de produtos primários e fazer daí o que nós poderíamos fazer de melhor para poder fazer esse país andar para frente. Perfeito, Miguel Daoud, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, sempre muito bom poder bater esse papo contigo às quartas-feiras. Até a semana que vem, uma ótima semana para você.